Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, sendo cantado, aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito da redenção que nós temos em Cristo Jesus, ou seja, que era necessário também a sua morte para que nós tivéssemos vida. Eu quero que você atente para rapidamente, alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 4. A palavra de Deus nos diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma afirmação assombrosa e completamente surpreendente nesse texto. Não é apenas uma declaração, ou só como uma declaração de amor do Deus Pai, Criador de todas as coisas, mas é uma declaração completamente assombrosa que nós vimos João fazer. A primeira coisa que nós vamos notar nesse texto é quando ele usa a palavra filhos, que somos filhos de Deus. Primeiro ele diz que tipo de amor o nosso Deus Pai teve para conosco. Então ele nos mostra que ele nos fez ou nos tornou seus filhos. E é interessante notar que no contexto de João, ele usa a palavra filhos numa outra forma, de outra maneira, quando Paulo usa essa figura nos seus textos ou nas suas cartas. Quando Paulo fala a respeito de filhos, ele nos diz do nosso status legal diante de Deus. Mas agora João, quando ele fala a respeito de Deus ter nos tornado seus filhos, ele fala sobre nascimento, relacionamento familiar. Muito mais apenas do que ser filho de Deus, mas ele nos fala desse relacionamento. E como esse relacionamento se manifesta diante desse amor completamente sobrenatural. Olha o que o texto diz. O texto, quando ele fala desse tipo de amor, ele expressa em alto grau, no maior grau que poderia ser. E ele diz que esse amor de Deus, ele nos deu. E ele coloca exatamente o verbo no tempo presente, para mostrar que nesse tempo perfeito, esse amor de Deus gracioso, ele se mostrou a nós e ele continua agindo em nós. Portanto, ao olhar para tudo isso, a palavra de Deus nos fala que Ele nos dá uma nova natureza. Nós somos agora sim filhos de Deus. E algumas coisas ao olhar para esse texto, diante dessa afirmação que nós falamos que é surpreendente. É surpreendente porque a palavra de Deus nos diz que nós seremos como Ele é. O texto aqui se refere a Cristo Jesus e há um apontamento para aquilo que Ele foi como homem. Portanto, não é que a palavra de Deus está dizendo que nós seremos deuses, mas a palavra de Deus está falando que nós seremos como Cristo é, na sua humanidade. Na sua humanidade. Mas mesmo assim, ao olhar para essa declaração das Escrituras, nós vamos perceber aquilo que João está falando. Ou seja, falando a respeito da nossa vida, de uma nova criação, de uma nova criatura. Aquilo que aconteceu lá no passado, no Éden, quando houve a queda, onde o homem foi enganado dizendo que ele seria igual a Deus, e isso aconteceu exatamente o contrário. Mas agora, no segundo Adão, que é Cristo Jesus, essa é a promessa real. Agora sim,
em Cristo, somente por Cristo, nós seremos como Ele é. E se a gente lembrar a respeito de Cristo Jesus, nós vamos perceber a forma como Jesus agia diante de todas as coisas, e isso para nós é algo que nós muitas vezes ansiamos. Pensa naquilo que Jesus fazia, na forma como Ele agia diante de todas as coisas que o cercavam. Nós percebemos que a palavra de Deus nos mostra que Ele era manso e humilde de coração. Pensa na paciência de Cristo Jesus. Quando lançam insultos a Ele, Ele não faz retaliação. Quando Ele sofre, Ele não faz ameaças. E a palavra de Deus nos mostra isso de forma perfeita em Cristo Jesus. Agora a palavra de Deus está dizendo que nele nós seremos como Ele é. Nós ansiamos por isso. Nós sabemos das nossas falhas. Nós sabemos das nossas lutas e dificuldades e de tantas coisas que muitas vezes nos trazem angústias diante dessa trajetória ou diante dessa peregrinação. Nós sabemos que nós não conseguimos muitas vezes controlar as nossas emoções ou aquilo que nós vivemos aqui na terra. E muitas vezes nós desesperamos diante disso. Na mesma ideia que Paulo, quando fala a respeito dessa natureza pecaminosa, lutando, ele querendo fazer, mas não fazendo, é exatamente aqui que a palavra de Deus está dizendo que o amor dele se manifesta de tal maneira que nós seremos como ele é. Se muitas vezes, diante dessa realidade terrena, você ao olhar para aquilo que está à sua volta, para a sua vida, por muitas vezes aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos aqui na terra, nós vamos tendo degradações tanto do nosso corpo, da nossa vida, nós sofremos, nós temos perdas, nós temos uma série de coisas, e isso nos faz ansiar por algo maior. Esse algo maior está em Cristo Jesus, somente nele, somente nele. Portanto, quando nós olhamos para tudo isso com desespero, nós trazemos o alento à nossa vida. Aquilo que Paulo diz também à igreja lá de Corinto, ele diz: nossa cidadania está nos céus e esperamos ansiosamente por um Salvador de lá. O Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que lhe permite trazer tudo sob o seu controle, transformará nossos humildes corpos para que sejam como o seu corpo glorioso. É nisso também que a palavra de Deus está dizendo. Nós somos assodados por tantas enfermidades, por tantas lutas, e isso nos acomete em diversos momentos da nossa vida. Mas a palavra de Deus está nos garantindo que em Cristo Jesus, por causa desse grande amor, nós seremos como Ele é. Portanto, nós passamos por todas essas coisas, por todos esses sofrimentos, mas a palavra de Deus ainda nos mostra dessa transformação espiritual e o texto nos fala dessa pureza, ou seja, nós continuamos lutando contra o pecado. Há uma luta em nós, tremenda em nós, e o texto está apontando para Cristo, e mostrando de novo que um dia, ao sermos como Cristo, essa luta terá terminado. Portanto, seremos completamente transformados espiritualmente, seremos puros diante do Senhor, como aquilo que a palavra de Deus diz, porque nele não há pecado, o verso de número 5. Portanto, essa purificação, ela passa por Cristo Jesus. O verso 7 ainda aponta para essa justiça, tendo sido ele completamente justo, e é somente nele que nós poderemos ter todas essas coisas. Mas há uma garantia da palavra de Deus: seremos como Ele é. Essa é mais do que uma declaração de amor. Quando a palavra de Deus nos diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande esse amor, ao ponto de nos tornar seus filhos. E Ele se relaciona conosco de fato como um pai amoroso, um pai perfeito. Portanto, tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, é aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos faz pensar a respeito da nossa vida,
da nossa condição. Se você já tem Cristo Jesus no seu coração e tem a certeza de que Ele já o fez, né, por causa do seu trabalho, e você reconheceu isso, você se tornou filho de Deus, então enche o seu coração de alegria, mesmo diante das provações, mesmo diante das tribulações, porque tudo isso um dia vai acabar. Nós estamos indo nessa direção. É a garantia da palavra de Deus para mim e para você, que nós seremos como Ele é, num corpo completamente transformado. Agora, se você ainda não compreendeu a mensagem da salvação, mas você olha para a vida desesperadamente, sem entender ou sem ter sentido na vida, sem saber para onde vai, diante das lutas e dificuldades, a mensagem do Evangelho está sendo dirigida a você. E há um convite da graça em reconhecer Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Não é apenas uma história, mas é a morte da morte em Cristo Jesus que nós temos na sua redenção. Portanto, nós não tememos mais a morte, porque Cristo Jesus venceu a morte. E nele nós temos essa garantia e, portanto, a satisfação plena e a condição de passarmos por essa vida confiados plenamente nos benefícios e nos méritos de Cristo Jesus. Portanto, é simples, entregue sua vida àquele que morreu por nós, mas ele ressuscitou e a palavra de Deus garante que um dia ele voltará para nos buscar como igreja do Senhor, como o povo do Senhor. Esse é o tipo de amor que Deus nos amou. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse instante.